Mas quando você pergunta: "Tá bom, qual é o seu propósito?", a maioria coça a cabeça, olha de lado, assim, pensa, fala assim: "Pô, Ale, eu nem tinha pensado nisso". Eu falei assim: "Não, cara, com certeza, você tem um propósito pelo qual você está fazendo isso. Só que você está colocando à frente o objetivo imediato e não está enxergando efetivamente o que você quer, qual é o seu, ah, a propósito de vida". E você falou, pô, uma palavra que é muito bonita e tá talvez um pouco ultrajada nos dias de hoje, que é propósito. Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu queria comentar também sobre questões relacionadas a propósito. Não, legal, vamos lá. Inclusive, não sei se você teve a experiência de conectar as suas experiências de propósito com de gerações mais novas, né, que em geral tentam muito se conectar com o propósito, mas ao mesmo tempo ainda são muito jovens, né, e a gente sabe que jovem a gente já passou, né, Sei. por essa idade. É difícil a gente mesmo saber qual é o nosso, né, então demora, precisa de um processo de maturidade, né, para a gente conseguir se conectar com isso. Eu acho que esse processo de evolução, o mergulhão, ele tem acontecido nos últimos anos, principalmente por ter experimentado algumas vivências diferentes, né? Então, eu comecei a atuar como mentor de algumas pessoas, sejam jovens ou executivos que estão começando e evoluindo na sua jornada, seja dentro da empresa, ou seja dentro do papel que eles estão ocupando. E muitas vezes, quando você fala com os jovens, tem essa questão de o entendimento muito acelerado, a expectativa de querer as coisas para amanhã. Mas quando você pergunta, tá bom, qual é o seu propósito? A maioria coça a cabeça, olha de lado, assim, pensa, fala assim: "Pô, Ale, eu nem tinha pensado nisso". Eu falei assim: "Não, cara, com certeza, você tem um propósito pelo qual você está fazendo isso. Só que você está colocando à frente o objetivo imediato e não está enxergando efetivamente o que você quer e qual é o seu, ah, propósito de vida", né. Eu vou aqui conectar um pouquinho com a minha história, né. Eu vim de uma família mais humilde. Quando eu comecei em tecnologia, isso vai denunciar um pouquinho da minha idade, né. Tinha É antes do 386? Cara, pior que é. Então É legal. é triste isso. Gostei, gostei, É gostei. triste isso, tá, mergulhão. Eu queria falar que não, mas é da vida, né. Apesar que eu vou falar pra você, né, tem gente que fala que tinha um botão de, turbo, outros conhecem essas coisas. Pra mim é lenda, tá, isso aí não existia. Mas brincadeiras à parte, então quando, eu comecei, tinha uma questão de: qual é a universidade que você fez? Se você fez uma universidade pública, ah, não, qual foi o seu histórico familiar, se você tinha pessoas que foram bem-sucedidas e você conseguia evoluir. Eu fui o primeiro diretor de uma empresa grande, do tamanho da B3 dentro da minha família. Então isso gera um impacto e uma responsabilidade muito grande. E o meu propósito de vida é como eu consigo devolver um pouco daquilo que eu consegui, até porque se eu voltasse à história 20, 30 anos atrás e você fala assim: "Putz, Ale, um dia você vai ser diretor da B3", eu provavelmente, claro que ela não existia, né, o diretor da bolsa, eu ia falar para você: "Cara, você é maluco, muito provavelmente não vai dar para chegar até lá". Por quê? Porque tinha muitos entraves, era outra época, e hoje, com a capacidade que você tem, com o seu entendimento como pessoa, o seu conhecimento, o céu é o limite. A gente vive num mundo muito diferente, né, então lá atrás, eu tinha esse pensamento: "Pô, será que eu vou onde eu vou conseguir chegar? O que que eu vou conseguir fazer?". E depois que eu cheguei eu falei assim: "Putz, como eu devolvo um pouco para o universo", né, então essa questão de mentoria, principalmente para os jovens, é para isso, é para ajudá-los a evoluir, a entender. Cara, acha o seu propósito, acha aquilo que te move, porque a gente sabe que toda jornada, ela tem momentos difíceis, vão existir uma série de tormentas. Se você não faz algo por propósito, essas tormentas elas ficam tão insustentáveis, e aí, invariavelmente, vai desdobrar numa série de coisas que a gente vive hoje, como questões de saúde mental, tanta gente com burnout, toda essa história, muitas vezes é uma sobrecarga muito forte e uma pressão de algo onde muitas vezes você não está tão identificado, aquilo não é o seu propósito, aquilo não é a sua missão.
aquilo não brilha o seu olho, né? Em geral, é uma autopressão, né? É uma pressão sua sobre si próprio, baseado num julgamento do que você acredita, né, que tem alguém esperando você por determinadas ações, né? Perfeito. E aí, é engraçado, né, acho que todo mundo já sentiu isso, quando você faz algo por propósito, você acorda e parece que tá aquele caos em volta, mas para você é aquela tranquilidade, é aquele caminho tá tão claro na sua cabeça, que você fala: "Cara, eu tô fazendo isso porque eu quero chegar ali". Tá claro na cabeça, então o caos não te incomoda. E aí, às vezes, você olha para o lado, as pessoas que muitas vezes não estão com essa mesma visão, ou esse mesmo caminho tão consolidado, né, eu gosto muito de olhar o comportamento das pessoas, a reação, muitas vezes você olha no olho, dá aquela visão de que a pessoa está com medo, sabe, tá olhando e fala assim, cara, pô, a gente está entrando num desconhecido, numa floresta que eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? E às vezes você tá tão calmo olhando para aquilo, as pessoas olham e falam assim, olha, por que você tá tão calmo, né? Como é que você tem tanta tranquilidade no meio desse caos, dessa dificuldade? Cara, estou identificado com aquilo que eu quero fazer, que está ligado, ao meu propósito, então, de ajudar as pessoas, incluir, fazer o nosso país, evoluir, né? Então, o orgulho de ser brasileiro e conseguir fazer coisas que são reconhecidas globalmente como diferenciadas e colocam o Brasil num patamar diferente, putz, isso faz toda a diferença e eu posso ficar aqui horas Não, falando que eu sou apaixonado por esse tipo de não, coisa.